Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ligado na Universidade. Hoje vamos falar do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da FMBRU, a Faculdade de Medicina de Bauru da USP, que está com as inscrições abertas para o mestrado e para o doutorado. Com caráter multidisciplinar, esse programa conta com 2 áreas de concentração e tem uma avaliação considerada de excelência pela CAPES. E para a gente saber mais sobre o programa em Ciências da Reabilitação, estou aqui hoje com o professor Sérgio Henrique Kimle Trindade, que é o presidente da Comissão de Pós-Graduação da FMBRU. Professor, primeiro, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco hoje. Eu que agradeço, a oportunidade, como sempre, a TV USP colaborando com as atividades do programa de pós-graduação com a FMBRU. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, professor, queria começar falando um pouco do histórico desse programa, O pessoal às vezes pode achar que é um programa novo porque a faculdade é nova, Sim. Mas não é verdade isso, professor? Esse programa, ele antecede a própria faculdade, é um legado aí do Centrinho, Exatamente, do Centrinho, da FOB, com a colaboração. Então, ele foi criado em 1998, o programa. Depois, em 2006, houve uma reformulação do programa e daí foi criada essa área de concentração inovadora, que era das fissuras e anomalias crâniofaciais. Acho que um outro ponto importante na história, ao longo do programa, foi que só em 2023 houve uma criação de uma nova área de concentração, que era dos ciclos da vida, que teve o intuito de englobar, abraçar os novos docentes da FMBRU, então dando oportunidade de pesquisas em áreas distintas das anomalias, mas buscando, de uma certa forma, uma interface, uma intersecção entre essas áreas. E outro ponto bastante importante foi agora em 2025, que este programa, ele saiu do HRAC e migrou para a Faculdade de Medicina de Bauru. Então esse é um breve histórico do programa. Então lá desde 1998 ele existe, então ele não é novo. E é um grande legado, um grande presente que a FMBRU recebe e também uma grande responsabilidade, como já destacamos aqui em conversas anteriores, Vitor? Professor, nesse período todo, vocês têm ideia de quantos mestres e doutores esse programa já formou? Então tem o número exato hoje, são 558 mestres e doutores que foram formados, então é um legado muito grande, é um produto que o programa entrega para a sociedade. Então são pesquisadores, professores, docentes e profissionais altamente qualificados para atuação na área de anomalias crâniofaciais e agora, mais recentemente, na área dos ciclos da vida. E esses mestres e doutores formados aqui, eles estão espalhados pelo Brasil e até pelo mundo, professor? Isso mostra um pouco aí da força desse programa também, Exatamente, em todas as unidades da federação nós temos egressos do programa de pós-graduação e do HRAC, então que replicam o modelo assistencial, a filosofia aqui do HRAC, e também temos essa grande inserção internacional também com egressos que estão em universidades aí do exterior e parcerias internacionais. Esse é um ponto bastante importante, de bastante destaque do programa. Professor, então o senhor já citou aí que hoje são 2 áreas de concentração, Exato. Queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre elas para a gente entender um pouco melhor. Então vamos começar pela mais tradicional, que é a fissuras orofaciais e anomalias relacionadas. O que aborda essa área de concentração, professor? Então, essa área de concentração é uma área de concentração única no país, e também uma das únicas no mundo. Uma das características do nosso programa é essa questão da multidisciplinaridade, interdisciplinariedade. Então, ela vai abordar desde aspectos, por exemplo, das ciências básicas, então aspectos genéticos, aspectos embriológicos, aspectos fisiológicos, então de pesquisa básica, desde a bancada até a pesquisa translacional. Existe também um aspecto da parte terapêutica, então de intervenções terapêuticas que são realizadas ao longo de todo o processo reabilitador. E temos também a questão da inovação, que é algo bastante importante também, bastante forte dentro do programa. Então, você pode pesquisar dentro da área de ciclos da vida desde aspectos mais das ciências básicas, quanto aspectos de tratamento e quanto aspectos de inovação,
dentro desse escopo. E essa área mais voltada talvez para o que o Centrinho, o Agarhac tinha de tradição, mantém isso, né? Que é a questão das fissuras mesmo, dessas anomalias. Sim. E aí o senhor disse que mais recentemente, então, criou-se outra área de concentração, né? Que, se eu não me engano, fala de ciclos da vida. O nome aqui é Cuidado Interdisciplinar nos Diferentes Ciclos da Vida. Fala um pouquinho também dessa área, professor. Então essa é uma área, como eu citei anteriormente, foi uma área criada para que nós pudéssemos abraçar aí todos os novos docentes da Faculdade de Medicina de Bauru que não têm uma atuação em pesquisa tradicionalmente relacionada às anomalias craniofaciais. Então, como são nos diferentes ciclos da vida, a gente pode, desde do recém-nascido até a geriatria ou a cuidados paliativos, né? Então, em todos os espectros aí dos ciclos da vida, então a saúde materno-infantil, clínica médica, clínicas cirúrgicas. Então, ele é um programa bastante amplo que ele abre possibilidades de pesquisa em diferentes segmentos das ciências médicas e biológicas. Professor, e se eu não me engano também há um esforço de vocês aí para fazer essas duas áreas de concentração conversarem, né? Recentemente a gente conversou sobre os simpósios que houve aqui, né, no campus, que tinha um momento dessa intersecção, né, entre as áreas. Isso também é importante, né, professor? Sim, claro. A gente, então, no simpósio, né, da pós-graduação, a gente teve o pré-simpósio, que foi feito esse exercício, né, de um convite aos orientadores dos ciclos da vida a pensarem as suas áreas de atuação, como que ela pode se relacionar com as anomalias craniofaciais. Acho que isso reforça, né, a área de concentração das fissuras orofaciais e também dá um subsídio, né, em novas ideias para os pesquisadores dos ciclos da vida terem oportunidades de pesquisa e se juntarem aos grupos já consolidados aqui dentro, tanto do Agarhac quanto da FOB, né, para essa pesquisa colaborativa, que é algo bastante importante e é uma filosofia do programa e um pensamento institucional também. Professor, quando a gente fala de programa de pós-graduação, algo que conta bastante, né, a nota da CAPES, a avaliação da CAPES, né? Recentemente, o programa, ele teve uma evolução na nota, Exato. né? Foi para a nota 6. Fala pra gente o que significa isso, essa nota 6 é uma escala de 1 até 7, se eu não me engano. Exatamente. Né? Explica pra gente da importância disso e também o que se leva em conta para hoje o programa ser considerado mesmo de excelência. Então, os programas nota 6 e 7 da CAPES são os programas de excelência, né? Então, como o próprio nome diz, né, ele denota uma excelência acadêmica. Então, são pelo número de produção científica, a relevância, né, o impacto, tanto do ponto de vista científico, quanto o impacto social desse programa, inovação, né, algo que conta bastante, captação de recursos, internacionalização desse programa. Então é algo que traduz, né, um grupo, né, muito forte, que produz ciência em grande quantidade e em grande relevância, tanto do ponto de vista técnico-científico, quanto de relevância social. Do ponto de vista, né, quais são os benefícios, né, de ser, as vantagens de ser um programa de excelência da CAPES, é que isso para o próximo ciclo, né, esse ciclo agora ainda nós somos, ele contabiliza a nota 5, então para o próximo ciclo, para o ano que vem, então espera-se mais bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado, as verbas de custeio também são, espera-se que sejam maiores, né, claro que isso depende da situação do país e das contingências aí políticas e econômicas, então apoio à internacionalização, maior visibilidade, então é algo que favorece o programa e favorece os nossos alunos de uma forma global. Um desafio manter essa nota 6, né, professor? E também já ir pensando numa nota 7, né? Claro, né? Então esse a gente recebeu esse presente, né, do programa de pós-graduação do Agarhac, mas também é uma grande responsabilidade, então existe toda essa preocupação e o incentivo, né, a que os nossos orientadores do programa e os nossos alunos produzam, que procurem a internacionalização. Então são pautas que são recorrentes e importantes para o programa e para a FMBRU. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com Ligado na Universidade.
Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje o professor Sérgio Henrique Kimli Trindade para falar sobre o programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da FMBRU. Professor, no bloco anterior o senhor citou que esse é um programa multidisciplinar, né? Acredito que isso também incide nas pessoas que podem pleitear uma vaga nesse programa. São diferentes formações, né, professor? Exato. Isso é uma característica muito interessante, né, muito própria do programa. Então, que claro, né, os médicos, os dentistas, os fonoaudiólogos são, né, um público significativo dentro do programa, mas nós temos dentro da área da saúde, então, biólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, tecnólogos, e daí nós temos assistentes sociais, pessoal da tecnologia de computação, das engenharias, arquitetura, direito, né, professor? Direito, jornalismo. Então, assim, temos colegas aí de vocês lá no programa também. Então, essa característica é bastante interessante, ela reflete essa interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade que o cuidado das anomalias, né, originalmente ele requer, e isso se transporta também para os ciclos da vida. Então, isso é uma característica que é muito interessante, desejável e bem-vinda também. Professor, o senhor também falou sobre a questão, quando a gente falou lá da nota da CAPES, o senhor falou da possibilidade de bolsas, né, que isso pode aumentar o número de bolsas. Então, a questão das bolsas, é sempre legal destacar, quando a gente fala, é uma possibilidade, né? Eu acredito que não dá para garantir bolsa para todo mundo, né? Sim, isso mas é algo fala importante. Um pouco para a gente das bolsas. Bom, então o programa, ele tem no momento 27 bolsas, né, da CAPES, são bolsas de demanda social, que são referentes à avaliação anterior, né, do PROAP. O ano que vem a gente espera que haja agora sendo parte de um programa de excelência, que haja um incremento, né, nesse número de bolsas. E essas bolsas são rodiziadas, elas são ofertadas aos nossos ingressantes, né, aos nossos alunos, de acordo com a disponibilidade. Então existem os critérios, né, que são divulgados, isso, né, nos meios oficiais aqui da FMBRU. Então existe essa possibilidade de bolsas em relação à CAPES, mas é importante destacar que existem editais do CNPq, que os orientadores e os alunos têm que ficar atentos a isso, né, para possibilidades de outros tipos de fomento. A FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo, é outro órgão importante, então que existe uma grande possibilidade, né, pela qualidade dos nossos orientadores, que os alunos, né, consigam bolsas tanto de mestrado quanto de doutorado, acessando essas agências de fomento à pesquisa. Professor, diante de tudo disso que a gente está conversando, se fosse para o senhor citar um diferencial desse programa de pós-graduação, qual seria esse diferencial? Um diferencial só, eu gostaria de citar mais, assim, se você me permitir, Vitor. Sem problemas. Então, assim, ele é um programa único, né? Então, ele aborda, né, as anomalias craniofaciais, isso é algo bastante próprio do programa. Ele tem um reconhecimento amplo, tanto nacional quanto internacional, então a inserção internacional do programa é algo bastante importante, né? Nós temos uma casuística única, né, e peculiar, e bastante própria, e essa agora intersecção dessa característica que já vem do berço, né, de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, aplicado isso aos ciclos da vida, acho que é algo que dá uma robustez, assim, que deixa muito forte o nosso programa. Então abre a possibilidade tanto para aqueles que desejam atuar nas anomalias, quanto nos diferentes ciclos da vida. Professor, as inscrições tanto para o mestrado como para o doutorado estão abertas nesse momento, né? Exato, estão abertas, isso pode ser feito, né, tem as instruções pelo site da FMBRU, né, e também do próprio Algarrac ainda, que a gente está nesse processo de transição também dessas informações, e estão abertas até o dia 9 de junho. É interessante, né, professor, porque o senhor falar do site, porque as inscrições agora, elas vão até o dia 9 de junho, mas esse programa, pela nossa experiência, ele acaba sendo assistido, às vezes, posteriormente, o pessoal pesquisa, sempre então ali as atualizações, as novidades vão estar ali no site, né? Um próximo edital vão estar ali no site, Exatamente, né? Então, no site é o canal oficial dos comunicados, né, da FMBRU e também da pós-graduação. Né, então nós temos 2 editais aí por ano, então um do início do ano e outro de meio de ano, né, então são 2 turmas que são
2 processos seletivos que acontecem por ano, então é algo que, para aqueles que desejem, né, fazer pós-graduação, né, pós-graduação estrito sensu, então mestrado, doutorado, na USP, para que vocês fiquem atentos a esses editais e todos são muito bem-vindos. Professor, nesse momento, quantas vagas estão abertas? E também, uma outra dúvida é se tem alguma política de ações afirmativas, alguma reserva de vagas. Então, na verdade, são 66 vagas agora que estão abertas, né? Juntando mestrado e doutorado, e nós temos 4 vagas para ações afirmativas, né? Então, PPI, anomalias craniofaciais, né? E para estrangeiros também, nós temos essas 4 vagas. Então, totalizando 70 vagas, 66 para o geral vagas, e exatamente. 4 por ações afirmativas. Professor, queria que o senhor aproveitasse, então, aquela câmera ali para a gente finalizar. O senhor fizesse um convite para o pessoal aí vir conhecer e se inscrever no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da FMBRU. Bom, então, convido a todos, né, a conhecerem o programa de pós-graduação. Aqueles que desejem fazer pós-graduação na USP, se inscrevam, né, todos são muito bem-vindos. A pós-graduação é um diferencial, né, um divisor de águas aí na carreira de todos. Então, uma pós-graduação ainda com selo USP, com selo da Faculdade de Medicina da USP de Bauru e do HRAC, com todo o seu legado, é algo que com certeza fará uma grande diferença na carreira de todos. Professor, queria agradecer novamente pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, professor. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.